Olá, tudo bem? Vamos dar início ao curso de redação. Sim, o curso que irá direcionar você à produção de texto. E produzir texto significa apresentar para a comissão, em meio ao tema proposto, itens como progressão temática. Sim, seu texto deve ter progressão temática. Centração temática. Seu texto deve ter centração temática. Pergunto, quando você escreve, você apresenta o articulador enunciativo da unidade do seu texto? Você tem consciência quanto ao uso da articulação macro e da articulação micro em seu texto? Seu texto apresenta a progressão temática interna? Há polifonia em seu texto? Enfim, vamos iniciar mostrando a você o que não pode faltar em seu texto. E, consequentemente, como empregar cada item. Será um curso, de fato, que tirará você de uma condição de teoria, mas sem o quê? Mas sem a vivência de como compor texto. Aqui você terá a teoria para a composição textual. E você terá exercício de como pôr materializada, decantada essa teoria, enfim, como compor o seu texto. O que é a filosofia de composição de texto em provas públicas? Vamos iniciar com o que não pode faltar em seu texto. Em sequencial, a teoria. Um bom curso para você. E para isso, basta você seguir passo a passo o que eu irei apresentar. Vamos lá? Na tela. Não pode faltar em sua redação objetividade. E aí eu vou mostrar daqui a pouco o que é e em que consiste a objetividade em seu texto. Mas não pode faltar objetividade. Nem tampouco pode faltar subjetividade. Seu texto deve apresentar progressão temática. Seu texto deve apresentar centração temática. E em que consiste a progressão temática? Existem duas. A progressão temática externa e a progressão temática interna. A articulação em seu texto, tanto a micro quanto a macro, você vai observar que na proposta da prova pública, seu texto é observado em dois aspectos: a macroestrutura e a microestrutura. Veremos especificamente qual a distinção entre macro e microestrutura textual. Vamos voltar. O item 5. O articulador enunciativo da unidade do texto. É um articulador que dá ao texto a unidade, desde a introdução até a conclusão. Polifonia em texto. Eu pergunto, quando você escreve o seu texto, você tem consciência desses itens? Vamos lá, vamos ter. Primeiro, partamos desses três tipos. Em que consiste o texto dissertativo? Em que consiste o texto opinativo? E em que consiste o texto informativo? Texto dissertativo é o texto que apresenta objetividade, mas também traz subjetividade. Só que predomina quem? Olha o que eu pus em vermelho, predomina a objetividade. Esse é o texto dissertativo. Texto opinativo. Você também vai ter objetividade e você vai ter subjetividade. Só que predomina a subjetividade. E o texto informativo, tão somente informativo, ele terá 100% de objetividade. Então, veja só, é muito importante você ter noção do que seja objetividade
para poder observar se seu texto é dissertativo, se seu texto é opinativo ou se seu texto é informativo. Veja só, o que é que eu declarei? A objetividade terá predominância em relação à subjetividade. E aí seu texto vai ser dissertativo. O texto será opinativo quando você tem a predominância da subjetividade e não da objetividade. E o texto será informativo quando seu texto trouxer o quê? 100% de objetividade. Mas em que consiste a objetividade? A objetividade expressa fatos. Objetividade está para a formalidade. Objetividade traz um contexto coletivo. Objetividade, o autor estará ausente. Objetividade terá a apresentação de dados institucionalizados. Confira. A objetividade expressa fatos. Contextualiza o coletivo e não individual. O autor está ausente. Poxa, vamos começar a colocar os pontos nos is. Se o texto dissertativo, foi o que nós vimos, vamos colocar aqui de lado. Se o texto dissertativo terá que apresentar objetividade e subjetividade, e predominar a objetividade, consequentemente, você tem que aprender a escrever se ausentando. Se ausentando. Você tem que escrever proporcionando um contexto coletivo e não individual. Você tem que ter informações específicas, institucionalizadas, sobre os itens que a prova solicita. Ok? O espaço, portanto, não é interno, é externo. Você tem que trazer formalidade. Já a subjetividade, observe, o autor expressa sua opinião sobre os fatos. Se o autor expressa a sua opinião sobre os fatos, então o autor estará, ao terceiro item, presente no texto. O autor estará presente no texto. Põe um N. O espaço é interno. A contextualidade vai trazer a presença do autor, a individualidade. Se a objetividade expressa fatos, olha o item 1. A subjetividade expressa a opinião sobre os fatos. Veja só. Se você disser para mim que a inflação do mês foi de 0,14%, isso é pura objetividade. Agora, se você passa a dizer a mim em seguida qual é a sua leitura sobre essa objetividade, você passa a entrar no texto. Ok? Raciocina. Se a dissertação tem que ter predominância da objetividade, você tem que aprender a se reter. Você não pode estar, durante o desenvolvimento, comunicando a sua opinião sobre os fatos. Você terá que trazer um contexto coletivo e não a sua visão crítica sobre os fatos. Ok? Só que, permita-me, quando você vai compor o seu texto, se você apenas trouxer a informação sobre os fatos, raciocínio. Aquela informação que você vai buscar na lei específica, você terá apenas objetividade. Mas não pode seu texto ter apenas a objetividade. Porque se você se limitar à objetividade, seu texto deixa de ser dissertativo, passa a ser informativo. Ok? Deve predominar a objetividade. Predominar não significa ter apenas objetividade. E o que fazer? Aguarde-me. Vamos primeiro se inteirar dos itens teóricos e depois iremos para o mundo prático, ainda nesta aula. Portanto, veja lá,
A subjetividade, você vai trazer informações não institucionalizadas. Comparando a objetividade com subjetividade, você tem a subjetividade se opondo à objetividade. Veja, item 1 da objetividade expressa fatos. Item 1 da subjetividade, o autor expressa sua opinião sobre os fatos. Percebe? Item 1 da objetividade expressa fatos. Item 1 da subjetividade, o autor expressa sua opinião sobre os fatos. Item 1 da objetividade, o contexto é coletivo. Item 1 da subjetividade, o contexto é individual. Item 1 da objetividade, o autor está ausente do texto. E item 3, aliás, da subjetividade, o autor está presente no texto. Item 4, você tem informações institucionalizadas. Item 4. Item 6, a informação não é institucionalizada. Item 5, o espaço é externo. Item 4, o espaço é interno. Item 6, eu tenho um contexto formal na objetividade. E aqui o contexto é informal. Ok? Vamos para um mundo prático. Alguém pede para que você escreva sobre licitação, ou elisão fiscal, ou evasão fiscal. Poxa, se eu tenho que ter predominância da objetividade, eu devo conhecer e tenho de conhecer, na lei específica, as informações sobre os referentes propostos pela banca. Agora, entendo o que eu quero declarar. Se você apenas trouxer para a sua redação as informações que você alcança na lei específica, você não terá o quê? Dissertação. Porque estará faltando subjetividade. Bem, e como alcançar a subjetividade em um ambiente totalmente objetivo, que é o que você encontra na lei? Vejamos. Vejamos da seguinte maneira. Primeiro, você tem que identificar dois tipos de dissertação. Existe a dissertação argumentativa e existe a dissertação não argumentativa, mas sim discursiva, que é o que mais é cobrado em prova, um texto discursivo. Qual a diferença entre as duas? Na tela. Classificação da dissertação. Existe a dissertação argumentativa e existe a dissertação discursiva. A dissertação argumentativa traz 3 fases, que é a introdução, que é o que você conhece como introdução, acredito eu, é mais conhecida, e aqui estou chamando de enunciação inicial. Em seguida, você vem com a argumentação e, por fim, a conclusão. Já a dissertação discursiva, você vai ter 4 etapas. A enunciação inicial, a argumentação, a contra-argumentação e a conclusão. Veja que a discursividade traz um item a mais, que é a contra-argumentação. Amigo online, e você, amiga online, não nos percamos. O texto dissertativo argumentativo traz 3 itens. Introdução, ou enunciação inicial. Argumentação, que é quando você vai escrever advogando em defesa da enunciação inicial. E você vai ter a conclusão. Na discursividade, você vai ter a enunciação inicial, ou introdução. A argumentação, onde você vai defender a ideia que você trouxe na enunciação inicial. A contra-argumentação, o nome já diz, quando você vai trazer elementos que irão tentar desconstruir a sua argumentação. E, por fim, a conclusão. Como trazer a contra-argumentação em meio a itens objetivos? Vejamos. Inicialmente, o texto que segue.
na tela. As condições em que vivem os presos em nossos cárceres superlotados deveriam assustar todos os que planejam se tornar delinquentes. Mas a criminalidade só vem aumentando, causando medo e perplexidade na população. Esta é a enunciação inicial. Esta é a enunciação inicial. Eu diria ao amigo online que a introdução deve ser concisa. Deve ser concisa. Ok? E você deve trazer predominantemente a objetividade, já na introdução. Poxa, eu te pergunto, será que o que eu tenho escrito aí garante predominância da objetividade? As condições em que vivem os presos em nossos cárceres superlotados deveriam assustar todos os que planejam se tornar delinquentes. Mas a criminalidade só vem aumentando, causando medo e perplexidade na população. A criminalidade só vem aumentando, causando medo e perplexidade na população. Isso é um fato, que vai ser comprovado no desenvolvimento. Ok? Isso é fato. As condições em que vivem os presos em nossos cárceres superlotados deveriam assustar todos os que planejam se tornar delinquentes. Deveriam, o futuro pretérito, veremos, já contextualiza a subjetividade. E a conjunção mas que eu grifei, já contextualiza subjetividade. Mas como? Veja só. Veja só. O que é que eu devo escrever na introdução? Se o texto deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, entenda. Nunca inicie a sua redação pela introdução. Nunca. Mas, professor, não. Por que não? Veja, o que é que eu devo colocar na introdução? Acompanhe. Vou levar você a uma tela branca. Vamos lá. Deixa eu pegar um piloto aqui, preto. Aqui é a tua introdução. Vamos supor que você resolva escrever o desenvolvimento em 2 parágrafos. Parágrafo 1, parágrafo 2. Vai depois fechar com a conclusão. Ok? Veja, aqui é a introdução. Vamos chamar aqui de desenvolvimento 1, D1. Vamos chamar aqui de desenvolvimento 2, D2. E vamos chamar a última de conclusão. Veremos no curso que o desenvolvimento ele consiste em composição de parágrafos que apresentem paralelismo. Como assim? No início da introdução, você deve trazer a articulação entre os tópicos frasais selecionados no desenvolvimento. Traduzindo, vamos para desenvolvimento 1. E você constrói uma afirmação no desenvolvimento 1. No desenvolvimento 2, você traz uma outra afirmação. Eu diria a você que após cada afirmação que constitui o início do desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, após cada informação você tem um desenvolvimento da informação, que é o que eu estou pontilhando para você. Então, você vai dizer a mim que, seguramente, deixa eu pegar um outro piloto, seguramente a informação inicial, concisa, sintetizada, é o tópico frasal do desenvolvimento 1. E você, no desenvolvimento 2, trouxe outro tópico frasal. Até aí tudo bem?
O que segue após o tópico frasal de cada desenvolvimento? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. O que segue é o desenvolvimento do tópico frasal. Que eu vou puxar uma outra cor. Puxar a lilás. O que está aqui é o desenvolvimento do tópico frasal. Do tópico frasal. Então você tem o primeiro parágrafo do desenvolvimento, constituído inicialmente por um tópico frasal, que é uma afirmação sintetizada do que vai ser escrito, e em seguida você tem o desenvolvimento do tópico frasal. O que eu vou afirmar de maneira concisa para ser o tópico frasal do meu primeiro parágrafo no desenvolvimento? Procurem um caput. Entendeu? Em meio ao tema proposto, você procure selecionar mentalmente um caput e ponha uma afirmação que contextualize esse caput. Após você afirmar o caput, claro, que esteja engajado com o tema proposto, o desenvolvimento será o quê? Você convidar o seu avaliador para uma imersão, para um mergulho, para um aprofundamento sobre o quê? Sobre a afirmação que contextualiza o caput. E claro, para você desenvolver esse caput, você viria com o quê? Contextualizando alíneas, incisos, parágrafos. Quando você partir para o desenvolvimento 2, você vem com a outra afirmação, seguida de quê? De um desenvolvimento. Essa outra afirmação concisa é o segundo tópico frasal. E claro, quando você chegar para desenvolver esse segundo tópico frasal, você virá com o quê? Você virá contextualizando alíneas, incisos, parágrafos. Bem, inicialmente, você já tendo no desenvolvimento a seleção de tópicos frasais e o que você escreveu sobre eles, você vai pegar o primeiro tópico frasal e o segundo tópico frasal e relacioná-los na introdução. Percebe por que eu digo não inicie a redação pela introdução? Por quê? Porque a introdução é você antecipar para o seu leitor o que você vai trazer no desenvolvimento. Se você antes não selecionar tópicos frasais e não trabalhar esses tópicos, como você vai garantir antecipadamente o que vai ser visto no desenvolvimento? Compare a introdução como o índice de um livro. A sua introdução na redação deve trazer antecipadamente o que você vai apresentar lá no desenvolvimento. Permita-me. Como professor de língua portuguesa, eu diria a você, sujeito simples só tem um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. Transferindo isso para uma realidade de produção textual, eu diria a você, primeiro desenvolvimento, selecione um caput e contextualize uma afirmação sobre esse caput. Um único caput. Já no segundo tópico frasal do desenvolvimento, você, ao invés de selecionar um tópico que seria um caput, você seleciona 2. E você teria, sem dúvida, os 2 relacionados. Por exemplo, X, porém, Y. Uma afirmação X articulada por oposição por uma afirmação Y. Então, eu diria a você que o seu segundo tópico frasal seria composto e não simples. Percebe? Tudo isso nós vamos detalhar no curso. Ok? E claro, com isso, você teria um maior desenvolvimento no segundo tópico frasal. Ele iria ganhar
hierarquia maior, porque você iria proporcionar uma maior imersão, um maior desenvolvimento. E na composição textual, você tem que ter progressão temática. A progressão temática virá quando você apresentar mais de um tópico. Essa é a progressão temática externa. A progressão temática interna é quando você propõe ao seu avaliador uma imersão, segundo Benevides, que é um linguista, uma imersão, um aprofundamento. Ora, se eu trouxer no meu segundo desenvolvimento 2 caput articulados através de afirmações que eu elaboro, eu vou justificar, claro, a articulação que eu apresento entre os caputs. Isso, claro, trabalhando alíneas, incisos, parágrafos. Percebe? Tudo isso irá proporcionar articulação macro em seu texto, polifonia em seu texto, objetividade em seu texto, e você estará sendo subjetivo no momento que você faz a articulação entre as referenciações. Claro, a partir do segundo bloco desta aula, eu vou começar com mais cautela, montando para você, trazendo exemplos, como que nós veremos daqui a pouco, o texto 1, e, claro, propondo até mesmo para que você elabore textos e mande para nós aqui em Renato Saraiva. E eu vou te dar o retorno com a devida intervenção, avaliando a sua produção textual. Sim, porque o curso também credencia você produzir texto, enviar para mim e eu darei o retorno a você. Até o próximo bloco.